Paz do Senhor, amados, aqui é a pastora Keila e hoje nós vamos meditar na história do rei Josafá. Irmãos, nós estamos diante de uma situação muito difícil no nosso país, como também o rei Josafá se encontrava, e ele, como autoridade maior daquela nação, ele tomou uma atitude. Verso 3: sentiu Josafá grande medo e decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. E graças a Deus, nós temos a autoridade máxima deste país, resolveu convocar um jejum nacional ainda neste mês de março. Irmãos, isso é inédito no nosso país. Um governo decidir buscar socorro do Senhor. E todo o povo se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos organizando uma Assembleia Geral onde nós vamos pedir socorro, clamar diante do Senhor. E nós vamos ver como foi a oração que Josafá fez diante do Senhor. Vocês podem ler em casa, a partir do verso 6, Josafá começa a fazer uma oração. A primeira coisa que ele faz, ele começa a engrandecer o nome do Senhor. Ele diz: não és tu, Deus que habita soberano nos céus? Não és tu que governa sobre todos os reinos da nação? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. Então a nossa primeira coisa na nossa oração, nós vamos começar a engrandecer o nome de Deus, exaltar o nome do Senhor, lembrar de quem Ele é. Segunda coisa, ele começou a declarar que Deus era o Deus de Israel. Nós vamos nos lembrar que este grande Deus é o nosso Deus. Nós temos uma aliança estabelecida com Ele. Ele tem promessas conosco. Então nós não estamos sozinhos. Nós temos um grande Deus que está ao nosso lado. Terceira coisa que ele fez, ele levantou diante do santuário do Senhor e se consagrou ao Senhor. O nosso santuário é o nosso corpo. Nós vamos nos consagrar ao Senhor em jejum e adoração. Nós vamos queimar, matar a nossa carne em nome de Jesus Cristo. Então, levante um santuário ao Senhor. A sua vida é um santuário dedicado ao Senhor. Consagre-se, jejue, ore, adore, busque a presença do Senhor. Quarta coisa que ele fez, ele começou a se lembrar das promessas do Senhor. Verso 9: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga, fome, nos colocaremos perante a tua presença diante deste templo. A ti, pois, nós erguemos nosso clamor e nossa aflição. Havia uma aliança, havia uma promessa de Deus, de que se eles se colocassem diante de Deus, no meio da desgraça, da peste, da guerra, o Senhor ouviria e responderia. E assim nós vamos fazer, vamos nos lembrar das promessas que o Senhor tem para conosco. Quinta coisa, ele começou a apresentar o seu inimigo, a partir do verso 10 até o 12. Nós vamos dar nome ao nosso inimigo e vamos apresentar diante do Senhor a injustiça que tem sido feita contra a nossa nação. Vamos denunciar os desmandos, as injustiças que o nosso inimigo tem lançado contra nós. E a sexta coisa que ele fez, ele pediu o juízo ao Senhor. Mas ele não fez isso sozinho. No verso 13 diz que todos os homens, as mulheres, os filhos, até mesmo as crianças de colo, estavam em pé, buscando ao Senhor, junto com o rei Josafá. Então aconteceu que o Espírito de
de Yahvé veio sobre o profeta e o Senhor falou. Então veio a resposta do Senhor. Depois dessa consagração, desse jejum nacional, houve uma resposta. E o que o Senhor disse a Josafá e ao povo: não temais, nem vos assusteis, porquanto esta luta não é vossa, mas é de Deus. Não temais, não tereis que lutar nesta batalha. Tomai, pois, posição. Amém, irmãos? E é interessante que Josafá levantou os levitas e colocou na frente do exército quando ele começou a marchar para a batalha. E eles começaram louvando e adorando ao Senhor. Nesta guerra, nós vamos levantar um louvor, uma adoração ao nome do Senhor. E o Senhor pelejará por nós. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos como povo diante de Ti, clamando na nossa aflição, para que o Senhor socorra a nossa terra. Quantos estão morrendo, Senhor? Quantos estão desesperados? Quantos estão sem condição de sustento da sua casa e da sua família? Mas nós nos prostramos diante de Ti e nós nos lembramos de todas as promessas que o Senhor tem sobre a nossa nação. Promessa de avivamento, promessa de alcançar todas as nações da terra através do Brasil, promessa de avivamento. E nós estamos esperando, Senhor, o cumprimento das Tuas promessas. Nós levantamos a nós mesmos como santuário vivo diante do Senhor e nos consagramos a Ti, Senhor. Queima, Senhor, o nosso pecado. Nós confessamos o nosso pecado, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja nos lavando e nos limpando. Tu és um Deus fiel. Nós apresentamos o nosso inimigo, o inimigo da nação brasileira diante de Ti, que não é alguém estranho, mas é alguém semelhante a nós, é o nosso irmão, é a pessoa que devia estar do nosso lado, nos abençoando, que tem autoridade para governar esta nação, mas que está massacrando o povo. Mas nós apresentamos diante do Senhor e denunciamos as maldades que esses governantes têm cometido. E agora, Senhor, nós humildemente nós te pedimos que Tu intervenhas com a Tua justiça e com o Teu juízo. Eu creio, Senhor, na Tua resposta. Eu creio na Tua intervenção. E nós queremos nestes dias estar vestidos de pano de saco, dobrado na cinza, confessando o nosso pecado e entoando louvores e adoração ao Teu nome. Porque nesta guerra não teremos que pelejar, porque o Senhor pelejará por nós.